Salve, salve, galera! Eu sou o Mesaque de Almeida e esse é o Alpha Media Cast. Quinta-feira, dia de TBT, e nós estamos aqui fazendo a história que vai ser um sucesso hoje e daqui a muito tempo para você fazer no TBT. Fez sentido? Lembrando que nós estamos aqui no Connect Studio, onde você, se quiser, pode gravar o seu podcast também. Beleza? Ali com a técnica do Matheus, sem a Cecília hoje, que se enrolou, não pôde vir. Um abraço para você, Cecília, para o Jefferson. E já vou apresentar o nosso convidado da noite. Ele é um dermatologista lá de Minas, que, aliás, eu ouvi dizer que é o queridinho das celebridades, das youtubers, porque o cara manda muito bem, dermatologista, com um currículo que, aliás, eu vou deixar para ele, porque são 2 folhas só de estudo. Com vocês, Fábio Gontijo. Acertei? Fala, meu grande Mesaque. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, e contigo. Bem, cara, satisfação tê-lo aqui, meu amigo Fábio. A gente participou de um podcast junto. Exato. Aliás, fizemos um podcast antes lá na salinha, lá a gente conversou. Exato. Você que tem uma energia boa, já quero te agradecer por você atravessar. Os evangélicos falam assim, atravessou a Macedônia, veio até aqui. Obrigado por ter vindo aqui, cara. Eu que agradeço, é um prazer, né? Na verdade, a gente estava até ansioso para vir, né, Mesaque? A gente conversou bastante aquele dia, né? Levantamos temas interessantes. Sua filha é estudante de medicina também, então, assim, a gente teve uma conexão bacana e eu acho que vai dar pra gente estender um pouco o papo aqui. Pois é, cara, mas eu não sei o que falar com você, porque você é uma celebridade. O cara é um influenciador digital. O cara tá em todas as paradas. O cara tá na televisão. Vamos falar do quê? Vamos pegar aqui uma folha do que fala. Aliás, vocês que estão assistindo aqui, fala pra gente aqui do que a gente vai falar, porque tem muita coisa pra falar, hein? Eu acho que 12 horas era pouco, hein, pra falar. Mas vamos lá. Já se apresenta, então, deixa aqui pra gente quem é o Fábio Gontijo. Então, assim, achei até interessante a sua colocação, porque realmente são várias facetas, né? Então, as pessoas me conhecem e muitas pessoas me conhecem de diversas formas. Então, assim, o pessoal me conhecia principalmente, né, de Belo Horizonte até uns 3 anos atrás como o médico, o dermatologista, né? O rapaz certinho, que veio do interior, estudou e conseguiu, né? Tudo, assim, em termos fiz meu MBA, estudei fora e tudo mais. E é tudo assim, né? Nada fácil, nada dado de graça. Então, assim, a minha família, meu pai era chapeiro de lanchonete. Então, assim, eu vim realmente de uma família que não esbanjava nada, assim. Então, tudo que eu consegui, né, foi com muita luta. E, assim, hoje a pessoa vê e fala assim, esse cara, não sei o quê, playboy, veio de onde? Não, na verdade, tudo foi com muita dificuldade. Então, assim, essa história é a história que o pessoal de Belo Horizonte, de Minas, que me conhece, que me viu crescer, sabe? E aí você pode também perguntar da história, porque muita gente me conheceu depois do meu casamento, que foi um casamento bastante polêmico aí, tudo. Com a Jenny Miranda, né? Então, assim, que hoje é minha ex-esposa, minha amiga, né? Minha ex-esposa. E aí já foi uma outra faceta que assustou muito os meus pacientes. Assustou, né? Os pacientes? Assustou muito os meus pacientes, porque, assim, aquele Fábio, né? Que já era um comunicador por si só, já tinha um programa na TV Band e tudo mais. De repente, começa a expor a vida, porque, assim, querendo ou não, quando você começa a namorar com uma pessoa que tava na mídia, assim, da forma que a Jenny se colocava e se coloca na mídia, querendo ou não, era impossível, né, que não saíssem matérias tudo que faz de vida sorriso é um flash pessoal, né? Então, assim, foi uma época que minha família meio que ficou contra também nessa época. E aí, só que eu sempre fiquei tranquilo, então, assim, isso é sempre o mais importante. Meus irmãos perguntavam, Fábio, tá tranquilo? Tá tudo bem? São quantos irmãos? 2. 2 irmãos. Você tem noção do que você tá fazendo? Eu tenho. Então tá tudo bem. Então, se você tem, a gente confia em você. Né? Até que realmente chegou um limite que o meu casamento aí acabou, né? Por motivos específicos. E eu tentei retomar, né, a minha vida mais num sentido de prosseguir aquele objetivo que eu tinha, de me tornar um comunicador em escala maior, né? De conseguir levar a medicina e principalmente a dermatologia para um público maior.
né? E dadas as estratégias relacionadas a isso, estava um reality show, né? Então, assim, tem hoje um direcionamento artístico, né, da Giz de Oliveira, assim, que é uma pessoa fenomenal, assim, um dos grandes nomes, né, do Brasil em termos de direcionamento artístico. E participei da Grande Conquista, então aí disso também já tem algumas pessoas que me conhecem daí, né? Mas assim... Treta, foi na Grande Conquista que da rolou a faca. treta com a faca. É. Eu não vi o vídeo do cara procurando a faca ali, meu. Mas assim, eu fui ver o vídeo. Confesso que eu fui ver o vídeo hoje ali da treta, mas quase não dava pra ver falas. Era só pi. Aquela cena ali foi bem polêmica. Aquele maluco, cara, meu. bem bizarro aquilo lá. Bem bizarro, porque assim, ninguém esperava aquela reação dele, né? Eu acho que assim, a pessoa tá numa discussão ali com você e de repente os ânimos começam a se exaltar, só que a pessoa perde o controle completo, né? Cara, de verdade, eu que vi naquele quartinho lá, aquele quartinho deve ter o quê? 4x4, né? Não, aquele quarto era... E dentro daquele quarto ali, a gente tinha umas 35 pessoas. Fiz lembrar aquelas prisões ali onde fica aquele... Cabe 10 presos, a galera coloca ali 60. Você é louco, muita gente, muita cultura diferente ali, cara. Por isso que o cara explodiu com você, hein, meu? Pode ser. Eu acho que tiveram vários fatores, mas esse foi um deles. E você fez mesmo o boletim de ocorrência contra ele? Cara, não fiz. Não fiz. Se encontrou com ele já depois disso aí? Não encontrei com ele ainda. Falaria com ele tranquilamente, assim. Claro que, né, ele não demonstrou mais sinais de agressividade aqui fora. Tudo que eu vi dele em relação à minha pessoa foi, né, se mostrou uma pessoa sóbria, uma pessoa que estava tranquila e consciente do que aconteceu. Então, falei, poxa, eu não vou levar à frente essa história porque não compensa, né? Cara, já conversei com bastante gente que participou de reality e eles falam o seguinte, é que lá dentro, eu não sei quanto tempo vocês já estavam confinados, mas que viram, a cabeça do cara muda tudo, né? Você perde noção do dia, da hora, do tempo, né? Então você deve ter perdoado por conta disso aí, né? Você deu um desconto. Eu acho que assim, a gente já começa a entrar num universo diferente, paralelo antes. Então você já começa a ficar pensando muito naquilo, né? E se preparar para aquilo. Então assim, já rola uma parada completamente diferente. Né? O medo da exposição, o medo do julgamento acontece. E aí vem o confinamento, né? O confinamento já é um o confinamento você fica no hotel 4, 5 dias. E ali você só recebe comida. Já é uma prisão, fechado. Eu ainda levei uns livros, né? Pra ler e tudo. Que acabei de ter levado mais, né? Eu levei 2 livros, mas tipo assim, porque eu não tinha mais nada pra fazer. Então, eu ficava lendo o tempo inteiro. Aí o resto do tempo eu ficava dormindo e pensando mais, né? Na vida. Deixa eu te fazer, eu tava estudando sobre você e eu falei, caramba, como eu te falei, né, meu? O homem tem muita coisa no Google, galera. Aí, eu queria fazer uma pergunta pra você, cara. Primeiro, como conciliar o trabalho a tantas aventuras, a tanta coisa? Você é um cara que você gosta de... Você pratica uma vida saudável, você gosta de aventura, gosta de esporte, tá nas festas, tá nos eventos, tá na televisão e trabalha. Hoje você tá aqui em São Paulo ou tá em Minas, a sua clínica? Hoje eu moro em São Paulo. E é você mesmo que atua ou você tem pessoas hoje que associados, no caso? Isso, hoje eu tenho pessoas que me ajudam. Vai ficar mais fácil. Isso, porque na verdade, assim, eu já tentei, né? Havia tentado antes fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. E é impossível, né? Então, assim, ou você vai ser empresário e vai cuidar da clínica mesmo, focado naquilo, né? Ou então você vai ter bons sócios, e aí já começa a entrar numa seara que eu já não estava disposto mais. Certo. Então, assim, hoje existe a clínica Fábio Gontijo, né? Mas o meu foco maior hoje, né? Ele está muito mais em projetos, né? Que eu estou trazendo para frente aqui, que é relacionados à telemedicina, né? Que é ampliar o acesso à medicina e à dermatologia para as pessoas, né? Principalmente pessoas que não têm acesso, né? ao básico do que se chama saúde hoje. E trazer para esses pacientes informação. Né? Ainda estou definindo onde vai ser esse modelo que eu vou trazer, mas em breve vou vir aqui contar novidades para você. E não há de negar que a exposição ajuda Porque assim, você é um cara... O fato de você estar exposto não quer dizer que você está fazendo coisa errada. Você está trazendo ali, né? Tudo bem que as polêmicas fazem partes, né, meu? Mas assim, e ajuda nos negócios, na marca?
Tem Então, ajudado assim, a trazer mais clientes? na verdade, essa questão é uma questão que ficou crítica, né, por um período, porque quando eu era a minha linha de frente, né, Certo. em relação aos atendimentos, como eu já tinha uma clientela feita, eu não tive problemas em relação a isso. Você já tinha uma carteira. Já. Então, assim, já não havia problemas em relação a isso. Só que hoje as pessoas elas querem comprar um produto fechado. Então, elas Certo. não querem enxergar o médico e elas não aceitam enxergar o médico enquanto um ser humano, né? Então, existe muito essa robotização e essa questão de você ter que passar uma imagem fake, né? Só que isso, cara, a pessoa tolera isso aí por um tempo. Eu sou o tipo de pessoa que não dei certo com isso. Então, assim, claro que né, de alguma forma ou de outra pode ter acontecido de forma precoce isso, mas assim, eu não sou do tipo de pessoa que ia conseguir continuar mantendo, né, esse padrão para poder ter uma clínica com clientes altamente conservadoras, até porque, na verdade, você quebrar essa linha de conservadorismo faz parte dos meus propósitos. Então, assim, tem muita coisa que eu penso, que eu acredito, e que vai contra, né, esse conservadorismo que se prega aí hoje, né? Fábio, e deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. Você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 39. 39, tá novo pra caramba. E assim, ó, eu acompanho muitos artistas, né? Eu sou da época das novelas ainda. Porque hoje novela não tem mais audiência, né, cara? E aí, vira e mexe, eu trago aqui um artista aqui, a gente fica falando de novela. Falo, mas você assistia essa novela? Assistia, cara, agora eu tô vendo você aqui e tal. E a gente vê que uma coisa é o cara estar atuando lá, né? Sim. O cara era ator. Mas a gente vê muito hoje, principalmente de hoje em dia, que o cara vai pra mídia, chega na mídia, ele esquece a profissão que levou ele até a mídia Sim. e quer mudar ali. Vamos dizer assim, o cara era um médico. Sim. E aí ele virou uma celebridade e tal, parou de atuar como médico, tentou ali ser um ator, tentou fazer, não deu certo e fica sem uma coisa sem outra. E eu vejo que você trabalha bastante. Você é um cara apaixonado pela medicina, né? Como que você consegue ter essa saúde mental, não se deixar assim se encantar, né? Claro que você gosta de estar no meio, senão você não gosto, né? Mas como que você consegue conciliar as coisas? O trabalho, Sim. o lazer, os romances. Como que você consegue fazer? Porque tem gente que não consegue, cara. Então, assim, na verdade é tudo questão de planejamento e de direcionamento. Então, assim, vou te dizer que sempre foi muito fácil? Não. Né? Às vezes a gente passa por uns períodos assim que não são muito bons, né? Passa por um período que você precisa aí de uma respirada, dar ficar um período fora, né? Assim, eu às vezes saio fora, fico fora do Instagram e Você fica? eu fico 10 dias, 7 dias. Caraca. Não raro eu precisei de fazer isso, né? Até porque aconteceram alguns cancelamentos aí, algumas questões que realmente no início isso aí machuca muito, acho que qualquer pessoa. Mas você errou por causa do cancelamento? Você que errou? Não, na verdade, o cancelamento não existe culpa, né? Não existe culpa. Eu acho que Mas, é tipo toda uma assim, situação. meio que nem no caso da nossa vizinha aqui, Vanessa. Vanessa é minha vizinha aqui, eu moro aqui do lado aqui, dá pra você, de drone dá pra você chegar lá. ela até assumiu que ela errou. Eu acho que foi natural ali, que ela falou que ela não tinha maldade. Acho que nem houve cancelamento. Você acha que a Vanessa foi cancelada? A Vanessa, na verdade. Camargo, Então, eu acho que aquilo ali ficou aquela situação. Eu acho que ela foi cancelada. Você acha que foi? Foi, porque foram uma sequência de falas infelizes que eu acho que ela teve, mas ela tem uma... Que você não falaria? Não posso dizer que eu não falaria, porque eu não sei o que ela estava passando ali. Mas eu sei que ela falou e depois acabou voltando atrás em algumas coisas e acabou não ficando tão legal assim o posicionamento dela. Eu acho que faltou ali, na verdade, consciência real mesmo do que estava acontecendo, né? E uma boa assessoria também para ela manter pelo menos uma coerência no que ela estava dizendo, sabe? Da Vanessa, é que eu gosto muito do Zezé, sabe? Aham. E como eu sou pai, eu vejo a Vanessa assim, tipo como se estivesse falando da Maria, você conheceu a Maria. Aham. Então, não sei, dá aquele negócio de por gostar. Ele fala isso, né? Quem gosta se você gosta de mim, gosta da minha filha, ele postou algo assim.
Eu acho que ela foi sem maldade, assim, sem... Cara, eu também eu acredito nisso, assim. Eu Tipo, acredito eu nisso. vou falar, então se eu errar, depois você não tem perdão, cara. Não, mas não existe perdão. Não existe perdão. Nessa terra que como diz o Felipe Campos, né? Nesse mundinho arenoso, tenebroso e pra lá de movediço, né? Dessas subcelebridades, vamos colocar Caramba, como cara. ele fala nesse, e é real mesmo. Mas a Vanessa é uma celebridade. Mas estou colocando aqui, voltando aqui para essa situação, que realmente você não tem chance de errar. Uma vírgula mal colocada, uma palavra mal posicionada, um posicionamento infeliz, a internet despenca em cima de você. Eu passei por um episódio, mas foi bem, né? Como eu tenho poucos seguidores, a gente não pode ainda competir. Foi assim, eu fiquei ruim um tempo. Me chamaram de camarão humano, me chamaram de... Eu falei, caramba, que criativo. Foi porque eu falei mal de um pato. Fiz uma analogia com um pato, acabaram comigo, né? Mas você pode falar por que você foi quase cancelado? Você não foi cancelado, você tá em alta, pô. Cara, foram vários motivos, assim. Na verdade, desde a época que eu comecei a me relacionar com a Jenny, eu já absorvi o cancelamento dela, né? Então, assim, ela foi cancelada por motivos da filha e tudo mais. E aí foram coisas que a filha dela tava falando no reality. E aí ela foi cancelada e eu, por ser marido, fui cancelado junto. E a filha dela tava em que reality? Na Fazenda. Ela tava na Fazenda. Tava na Fazenda. A Fazenda 15? Na Fazenda 14. 14. Aí Quem a que é Jenny, filha dela? que entrou na 15. Ah. A Bia. Bia. É. A filha dela falou e ela foi cancelada por causa da filha? É. Mas ela falou mal dela? É. Falou. Caramba, viu, meu? Esses seus mundos de celebridade, hein, cara? Aí sobrou pra filha, que sobrou pra mãe, que sobrou pra você. Aí sobrava pra mim, porque eu tinha que defender a Jennifer, né? Caraca, velho. E aí sobrava. E o seu nome é a sua marca, a gente já falou sobre isso. É. Então Mas você aí- tem aquele negócio, mano, o meu nome é artístico, eu sou um artista, o meu negócio, sabe? Só que assim, eu não vou ser hipócrita de dizer que tem... Porque a professora fala assim, mas isso... Não, na verdade, isso fez um spreading com o meu nome que, por mais que tenha sido negativo inicialmente, depois isso foi convertido e pode ser convertido de forma positiva. Então, nem todo cancelamento... na verdade, a maioria dos cancelamentos a gente não encara. Principalmente, assim, eu fiz MBA de gestão de saúde e marketing também. Então, assim, o posicionamento hoje que a gente vê é que a maioria desses cancelamentos, eles não são considerados negativos a priori, né? A gente vê aí, por exemplo, o caso da Cariúcha, né? Que é uma pessoa que foi cancelada na Fazenda 15 e hoje eu vejo aí como uma das pessoas, né? Que são muito amadas, né? Eu acho que cada vez mais fica pior. Tipo assim, eu tô falando que eu ouvi, que eu assisti, o Projota. Sim. O Projota falou assim, ele fala assim, teve pessoas que falaram coisas bem piores do que eu falei e não foram canceladas. Eu não falei. Então ele tá falando assim, me cancelaram por muito menos. Então ele que tá falando que se sente cancelado. Não posso falar o nome aqui, senão você conhece. Eu falei, não, eu não conhecia ele, né? Mas tinha uma pessoa que gostava muito dele e tal. E aí é engraçado que isso é audiência, né? Eu assistia por conta dele, que tava lá, né? Eu quero conhecer um pouco esse cara e tal. Aí a pessoa falou assim pra mim, já era, pai, esse cara aí no meio do rap, ele não é nada disso daí. Ele não é convidado pros movimentos, ele não é isso, aquilo, tudo, ele não vive aquilo que ele canta e tal. Mas essa visão teve depois do Big Brother, entendeu? Ele era um artista com a carreira consolidada. No meio dele. No meio dele. Eu acho que ele imaginou que ele ia poder aumentar mais. Exatamente. E aí entrou e caiu lá de cima. E assim, acho que não deve ter feito aí uma gestão de crise ou entrou numa depressão, alguma coisa do tipo, né? O que não é difícil, que realmente não é difícil. E aí ele, não sei, assim, acho que realmente foi um dos casos que deu errado. Foi ele que O caso do Projota, acho que realmente... Você vê a outra moça, eu não conhecia, mas eu li a Carol Conká. Eu via que, tipo, ela já tinha perdido... Eu não vou falar o número aqui, que pode ser que esteja errado, mas ela perdeu milhões lá dentro. A Carol Conká, realmente, ela foi aqui como se tivesse inaugurado, né? Esses cancelamentos. O cancelamento em si. Então, assim,
Eu acho que ela acabou ficando, não conseguiu desvencilhar disso. Ela colocou até o tombo, depois do tombo. A Globo até tentou dar uma força pra ela. Mas eu acho que tudo que acontece no BBB acaba sendo eterno, sabe? Eu, assim, sou muito fã dos realities da Record, porque são realities que você vê que várias pessoas já passaram por lá e não são conhecidas por terem passado por lá. Não fica lá. Então, a Mara passou por lá, Gretchen passou por lá, diversas pessoas passaram pela Fazenda e são pessoas que hoje são atores, são apresentadores e que foi um passo na carreira. Então, assim, é diferente do BBB, né? Que as pessoas passam lá e a pessoa que passou no BBB, ela é BBB pra sempre. É ex-BBB. É ex-BBB pra sempre. Faça que isso com raras exceções, né? Não, o nome da pessoa muda. Fulano, ex-BBB, não tinha pensado nisso. Exatamente. E o que você fez foi com a Sherazade, não? Foi. Foi com a Sherazade? Foi. Pô, eu gostava da Sherazade, cara. Ela se reposicionou. Ela era braba no SBT. Você lembra dela no SBT? Sim, sim. Você conversava com ela, não? Ou era só ali? Então, na verdade, a gente só escutava a voz dela, né? Só escutava ela falando. Mas eu não cheguei a conversar com ela, assim, trocamos uma palavra ou outra, mas nada demais. Nada demais. Pô, que chato, velho. Era uma opção legal. Mas eu acho que, eu fiquei com a impressão que ela trouxe, ela ficou com um ranço de mim, assim, ainda. Principalmente porque a Jenny, que dizem que a Jenny que expulsou ela da Fazenda 15, né? Mas na verdade, minha ex-esposa. Só que, na verdade, a Sherazade fez assim na Jenny e a Jenny foi expulsa. Com certeza também eu ia ficar... E aí eu cheguei, né? Só que eu não tinha que trazer essa até porque eu não tenho... Só que coincidiu de eu ser também um fator de expulsão de um outro participante na Fazenda, na Grande Conquista. Cara, vocês... Então, assim, cara, mas é aí que tá, são situações completamente diferentes. E assim, eu acho que, assim, tô supondo, tá? Não tô dizendo que ela tem algum rancor, algum ressentimento em relação a mim. Mas eu acho que, assim, você enquanto um profissional de jornalismo, um profissional de... Você não pode trazer, né, fatores pessoais seus. E eu digo isso, mas é mais por impressão mesmo. Pode ser que eu esteja errado. Eu admiro muito ela. Eu também. Extremamente inteligente. Eu também. Quando falaram que ela ia estar nesse reality, que eu também entrei lá algumas vezes por conta dela. Sim. Eu falei, eu quero ver essa mulher ali nos bastidores. Ela é sensacional. Assim, muito eu não imaginava que ela ia participar, cara. De verdade. Eu não ia imaginar que ela... Não desmerecendo quem... Tipo assim, eu não imaginava que ela, sabe? Sim. Poderiam fazer o Big Brother e colocar a Marisa Monte lá pra eu ver no dia. Pra ver como que seria. Mas a Marisa não vai querer. Mas assim, eu falei, cara, eu quero ver. E aí, mas depois ela já mudou. Ela conseguiu. Ela saiu de lá e já foi pra outro reality. Você vê? Sim, foi inteligente, cara. Assim, existe ali também uma transição de posicionamento e de carreira muito interessante, né? Então você vê que ela veio do lado de um jornalismo sério, entrou num reality. Bateu de frente. E aí, né, foi um fenômeno, porque a Sherazade, né, foi um fenômeno. Ela meteu o pau no fenômeno tanto, então assim, ela é uma pessoa que brilha em qualquer lugar que ela tá, né? Você se livra da ira dela, viu? Minha mãe dizia isso pra mim, você se livra da minha ira. Porque se ela resolver fazer um Reels de 1 minuto e meio falando de você, ela acaba com você, ela acabava com o mundo, velho. Mas deixa eu te falar, assim, acho que quem tem medo, né, assim, eu deito minha cabeça no travesseiro tranquilo, entendeu? Que assim, eu não tenho nada que ela vá falar de mim, ou falar mal de mim, porque eu não fiz nada de mal pra ela, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, então. E com a Galisteu não teve nada, não passou... Não, a Galisteu foi a Jenny, aí teria que ter sido a Jenny também, não aconteceu nada. Tá no Record ainda, a Galisteu? Tá, já tá prontinha pra Fazenda 16 agora, né? Participaria do BBB? Acho que todo mundo participaria, né? Participaria? Todo mundo participaria, mas eu acho que também seria aquela loucura que todo mundo pensaria 1000 vezes pra participar, mas tipo assim, no final das contas participaria. Só que eu acho que tem que saber sempre que vai ser um divisor de águas da sua vida e que você não sabe o que vai acontecer depois ali. Se você vai... É que nem você... Porque isso aí destrói. Acho que BBB destrói ou constrói. Tipo assim, mas é como se você quisesse fazer uma remodelação total de vida. Eu acho que a pessoa pode ser um político, pode ser um presidente. Entrou no Big Brother, ela vai sair de lá uma outra coisa, assim, como se fosse... Como a gente falou, ou lá embaixo ou lá em cima.
E você pode ver que 90% quase das pessoas que entram em realities hoje saem odiadas. Saiu odiada? Faz as contas pra você Não, ver. que tem, Exceto os que ganham. é que existe hipocrisia. Existe. Que nem se pegar o Gil tá ganhando dinheiro dele lá, tá super feliz e tal, mas parece que tem umas pessoas que não aceitam, né, mano? Que o cara veio do BBB e tá ali. O Gil do Vigor? O Gil do Vigor. Sim, pois é. E aí pegam no pé mesmo, né? Você vê que tem umas pessoas que pegam no pé. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Tem gente que não aproveita a oportunidade. Sim. Então o cara tá ali, mostra o seu melhor, cara. Você entendeu? Tem gente E aí dá tristeza, cara. Tem uns casos que a gente vê que o pessoal sai, que tem toda a oportunidade do mundo, assim, que tem mídia, tem tudo, e pode fazer entrevista. Aí você vê, eu não tô acreditando que essa pessoa tá falando isso agora. Tipo, não quero citar exemplos pra não causar inimizade. Cara, Mas assim, eu acho que todo mundo música. sabe muito bem que. Não, se pegar a Juliette, por exemplo, ela aproveitou a oportunidade dela. Total. Se ela não tivesse, fazer uma música e tal. Não, ela aproveitou. Cara. Sim. Você entendeu? Eu de verdade, do Gil, tem até um carinha aí que a gente conversa aí, que o pai dele é cantor e tal, que eu fico olhando ele lá, ele teve a mesma exposição que o Gil. Ele tinha uma carreira, chegou a fazer novela na Globo e tal, entendeu? E aí ele saiu, ele não tá, não. Eu fico pensando, meu, Juliette, Gil, por que esse cara não tá também? Uma baita de uma vitrine, oportunidade, vou mostrar o meu trabalho. Meu, arrepia, entra lá no GPT, faz uma música, faz um solo lá, vai apresentar uma música e tal. Não é verdade? Você não faria isso? Sim, mas eu vejo que tem muita questão, assim, eu escuto muito caso de questão que o ego das pessoas atrapalha bastante. Entendeu? Então existe muito fator ali, ego e teimosia. Entendeu? Então, assim, às vezes tem uma equipe boa do lado de direcionamento, cabeça, um monte de gente, e a pessoa, não, eu não vou fazer isso, que eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí vai lá, toma. Você escuta os assessores? Como... Eu escuto. Ele escuta? Ele escuta? É assim, 98% das vezes eu sigo certinho. Já pediram pra você gravar um vídeo assim e você fez? Né? Você tem que fazer um vídeo aqui se posicionando e tal. E, pô, não, isso sim. Isso sem dúvida. Você tem uma assessoria boa, hein, cara? Cara, eu tenho assim, na verdade eu brinco que não existe uma assessoria. Né? Existem um conjunto de pessoas que estão em volta de você. Né? Então, assim, quando a gente fala assessoria, né, eu digo assim, eu posso colocar aí meu irmão, né, eu posso colocar meu assessor de imprensa, posso colocar a minha assessora pessoal. O assessor é? O meu assessor, a minha assessora pessoal é a Renata, o meu assessor de imprensa é o Irinaldo. É o Irinaldo. E assim, né, o Irinaldo, eu tô com ele já tem um ano, né? Minha assessoria antes era o Cacau Oliver, que foi o período que eu tava com a Jennifer também, né? Cacau Oliver é o assessor da André Surak, Bom, e toda essa situação aí. Cara, e curiosidades. Eu conheço muita gente aqui que tem vontade de ser artista. Tem até grupo aí de pessoas que se reúnem pra virar artista e tal. Os caras já me convidaram várias vezes pra ir. Eu não tenho tempo de ir lá, se encontrar com eles lá e tal, mas pagam pra esse cara, não, vou levar vocês vão ser artistas e tal. Mas eu não vejo, assim, essas pessoas com contato com pessoas que são do meio. Então, assim, você é um cara que já esteve em vários lugares e está em vários lugares que muita gente gostaria de estar, que sonham. Você sabe do que eu tô te falando. Quais são os caminhos que você indicaria hoje pra alguém que quer ser... você é um cara de presença, um cara, né? Ajuda também, né? Um cara que se cuida, vê que você malha lá e tal. Mas assim, network, assessor, quais são os caminhos, Fábio? Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar isso hoje, eu acho isso muito importante, muito bem posicionado. É artista de quê? Artista pra quê? Todo mundo quer ser influenciador Você digital. quer ser fama pra quê? Você quer influenciar o quê? Você quer influenciar as pessoas? O que você tem de bom pra influenciar? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que posicionar, porque eu acredito o seguinte, que hoje a gente tá cheio de pessoas influenciando o vazio. Pessoas vazias influenciando o mundo de coisas vazias. Então, assim, muita gente fala, Fábio, ninguém entendeu a época do reality. Falou assim, o que você tá fazendo no reality? A minha avó tá sem conversar comigo direito até hoje por causa disso. É, né? Mesmo, cara? Porque ela fala, você não precisa passar por isso, meu filho. Eu sei lá, naquele tanto de gente. Mas isso mandava um beijo pra ela de vez em quando. Ela manda um beijinho pra ela, você com imagina certeza. quanto ela não sofreu quando o cara pegou com certeza. Então, assim, só que tudo, como eu disse, tem um direcionamento e um posicionamento, assim, que eu tenho um objetivo,
né? Que é realmente relacionado à medicina. Hoje não à atuação direta na medicina, mas muito relacionado à atuação da medicina pública. Embaixador. Exatamente. Então, assim, esse é o meu propósito. E tudo que foi visto além disso foi ferramenta para eu conseguir chegar aonde eu quero chegar, né? Então, assim, o que eu mais coloco hoje é assim, por que que você quer, para que você quer ser famoso? Ah, eu quero ser famoso só porque eu quero ser famoso. Ganhar dinheiro, ficar rico. Aí você tem que pegar, como é que você vai sustentar isso, né? Assim, se na hora do vamos ver, porque é na hora do vamos ver que a gente vê quem que Então, eu acho que eu tem o entendi o que você quis lango-lango. dizer. Na verdade é assim, você tem talento. Você entendeu? Cara, eu acredito que assim, na verdade eu sempre fui muito mais esforçado do que talentoso, entendeu? Eu sempre fui muito dedicado, entendeu? Eu sempre coloquei muitas coisas na ponta do lápis e fui seguindo passo a passo aonde eu queria chegar, entendeu? Então assim, se eu pudesse aconselhar, né, uma pessoa hoje, é que ela fizesse um planejamento de carreira dela e falasse assim, olha, hoje eu tô aqui e eu quero chegar aqui, nesse ponto. Para você chegar nesse ponto aqui, quais são onde você tem que estar daqui 1 ano, 2, 3, 4, e o que você vai ter que fazer para conseguir chegar nesse lugar. E principalmente, por que você quer, né? Porque assim, às vezes a pessoa fala, não, eu quero porque eu quero mostrar que as pessoas conseguem trazer as ideias sei lá, de um determinado período que ficaram esquecidas, tipo assim, e quero ser um influenciador de estoicismo, por exemplo. Tá, beleza, você já tem um propósito, e esse é o seu propósito, e aí você tem uma causa. Aí sim justifica uma fama. Porque uma fama pela fama, essa fama, você vai falar o quê na sua fama? Vai acordar, às vezes a própria Renata sabe disso, eu falo assim, Renata, fala, Fábio, mas você não fez stories hoje? Eu falo assim, Renata, mas eu vou falar o quê? Você não deu bom dia, eu falo, tudo bem, dei bom dia, mas todo dia eu dar bom dia sem eu... Calma, espera, deixa eu elaborar meu conteúdo aqui direitinho, porque eu quero dar um bom dia, mas eu quero dar um bom dia que vai acrescentar na vida das pessoas, não é pra dar um bom dia porque eu acordei. Não, Que você isso? sabe, não, você sabe que assim, eu, às vezes, vou emendando direto, sabe? E aí tem dia que eu me sinto nessa. Como a minha formação é marketing, né? Eu fico nessa aí de tipo, pra manter o engajamento para as pessoas, porque as pessoas. Você viu aquele livro que é o Pão Diário? É isso? É Pão Diário? Café com Deus Pai. A pessoa tem, o ser humano tem essa necessidade. E se você começou fazendo isso, quando eu faço, eu posso te mostrar, depois que eu desligar aqui, eu vou te mostrar o meu status no WhatsApp. As pessoas mandam e falam, cara, que legal, que legal, que legal. A fala é a mesma coisa. Quando você não faz, então eu fico em falta. A sua assessora ali, ela te fala. Porque as pessoas vão perceber. Eu sei. Só que eu também te entendo. Que tem dia que você não tá legal. Fala, meu, hoje vai ser. Não vai ser do coração. E aí, meu, puta, fazer por fazer. Não é isso? E assim, isso é algo que... Porque assim, essa questão de postar coisas vazias me incomoda muito, sabe? E de trazer o vazio, mas a gente tem que entender que as pessoas compram produtos fechados, né? Então, realmente, se você oferece um produto com lacunas, que é, poxa, o Fábio aparece só de manhã, só algumas vezes, tá faltando. Se você não aparecer ali, o outro vai aparecer, né? Então, realmente, por esse lado, a gente tem que achar ali uma forma, assim, o que me incomoda bastante. Eu tenho que ser muito sincero com isso, porque eu odeio encher linguiça, entendeu? Eu acho que, assim, pra verdade, eu acho que o tempo das pessoas é algo muito raro. Então, acho que se você tem que se posicionar para falar alguma coisa, que você tenha conteúdo para falar algo. Cara, só por você ser médico já tem meu respeito, porque eu vou te falar, você estudou pra caramba, hein? Viu, Renato? Tem que respeitar, porque o cara é doutor, né? E às vezes você não mete essa carteira aí de doutor Fábio, né? Às vezes eu vejo, é Fábio Gontijo, às vezes tem Prefiro hoje doutor. Fábio Gontijo. E a galera gosta de ser chamado de doutor. Às vezes o cara tem dinheiro, aí fala pro funcionário e fala, você me chama de doutor. Você não tem essa... Né? Não, na verdade hoje eu tento escapar disso, né? Eu quero, lá no meu Instagram já tá Fábio Gontijo já há um tempo, né? Assim, eu tento escapar desse rótulo, né? Porque isso foi algo que me cerceou por muito tempo, né? Me fez ficar preso por muito tempo, né? E me impediu de trazer ideias que eu tinha sobre pensamentos que eu queria falar por muito tempo. Então, assim, hoje eu sou Fábio Gontijo e não tem essa. Doutor, eu sou uma das coisas que eu sou é médico, é isso. E de onde que vem o Gontijo? O Gontijo é um nome espanhol,
que vem de Montijo, que é um espanhol que veio desse nome para Minas Gerais e dali se bifurcou para uma família com 3 ramos. Aí juntou. E só tem essa família, Gontijo. E eu vi que você é de Divinópolis. Divinópolis, Caraca, eu não sabia que existia essa cidade. Existe, cara. Você ainda mora lá? Você ainda tem Existe. residência lá? Minha família toda mora lá, na É verdade. umas 240 mil habitantes? 240 mil habitantes. Já tá um pouquinho grande já, né? Não, cara, cresceu. Lá tava 240 mil, acho que agora deve estar mais. A minha referência, ficar perto de Uberlândia? Não Porque fica. Uberlândia mora meu primo lá, Alexandre Pires e tal. A gente é parente. E deixa eu te falar, qual a distância de Uberlândia pra Divinópolis? Divinópolis para Uberlândia, cara, eu acho que deve ser aí uns 400 quilômetros, eu acredito. Longe pra É longe. Não é perto não. Divinópolis é muito mais para caminho ali para São Paulo, pro interior de São Paulo, Ribeirão Preto, ali Formigas, vai descendo ali, do que... Ah, deixa eu te contar essa. Eu sou péssimo em geografia, eu já falo assim pra ninguém rir, entendeu? Porque daí não tem graça. Eu fui, acho que é Monte Sião, um lugar aqui que vende roupa. Você sabe, Renata? Onde vende roupa? É Monte Sião que chama? Fui lá, vi umas roupas lá e tal. Aí, onde colocaram agora, fizeram aquela... Sabe onde tem Itália, que tem um negócio, uma fonte bem bonitinha? Fontana de Trevi? Na Fontana de Trevi. Fizeram uma réplica nessa cidade. Igualzinho. Aí a gente foi andando mais um pouco na praça e aí tinha um monte de roupas lá e tal. E a mulher falou assim, a Carol falou assim, isso aqui é... E falou o nome do lugar. Eu falei, não, Carol, isso aí é em Minas, você tá viajando? Isso é em Minas. Aí a mulher virou assim e falou, não, moço, mas aqui é Minas Gerais. Não, tô te falando, 120 quilômetros, caras, sabe? Falei, cara, não tem certeza que é Minas? É Minas. Eu tô pertinho dos mineirinhos lá. Porque o Só Pra Contrário virou, assim, uma marca de Minas, né? Foi. Você fala que é de Minas, a galera fala perto dos mineirinhos. E assim, isso me perseguiu, entre aspas, por muito tempo. E é algo que a gente nega por um período, assim, até porque, na verdade, mesmo sendo de Minas, quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu mudei pra lá com 15 anos, eu cheguei com um sotaque muito carregado. E, tipo, nossa, sofri demais. O pessoal pegava pesado, que eu acho que eu cheguei bem caipira, assim, né? Eu cheguei bem caipira. E aí o pessoal, nossa senhora, demais da conta. E aí o que acontece? Depois, quando eu mudei pra cá, pra São Paulo, eu lembro que antes de entrar no reality, uma das coisas que a Giz me falou é, Fábio, explora a sua não é cultura, como é que chama assim, a sua regionalidade, porque isso é o que te diferencia. Então eu brinco assim que eu realmente acho que todo o processo de preparação para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida te engrandece muito, porque na hora que você percebe que aquilo que às vezes não era algo diferente em você, e é exatamente isso que vai te valorizar ou que vai te deixar diferente das outras pessoas e te fazer destacar no meio de uma multidão, você começa a ter carinho até pelas suas características que você nem pensava. No reality, a votação, todos, pelo menos no BBB, que eu assistia mais, né? Brasil, ou você que é de Minas, o pessoal do Piauí e tal. Você vê que a Gisele fala isso. Mas aqui no Sudeste, o pessoal não abraça os seus países, assim, na verdade, a gente vê, né, o país Brasil. Os estados daqui vamos supor, Minas, Espírito Santo, é totalmente diferente, cara. Eu tive lá agora em Porto de Mós, lá no Pará, que a gente foi ver um participante lá, teve um Festival das Águas lá, e um participante, o Heitor, que participou comigo, ele é de lá. Então a gente foi lá para Pará, para Porto de Mós, para essa festa, a Baronesa, foi o Rogério, a Bruna Bernardi, a Jaqueline estava lá também. E aí o que acontece? Cara, nós chegamos lá, você só acessa essa cidade de lancha. O pessoal, assim, trata o Heitor, assim, de uma forma que você vira e fala assim, que realmente o pessoal assiste, abraçou, eles fizeram... Uma representatividade. Totalmente, total. Então você vê o tanto que isso é grande. Ele falou, Fábio, é a mesma coisa aqui pra Tati Pink, que é também do Pará, mas é em outra cidade. É bom saber. Então, assim, realmente o Nordeste, ele abraça os participantes de uma forma... Claro que o pessoal tem carinho, não vou dizer que não tem,
Mas é diferente, até porque são tantas coisas acontecendo no mundo, né? Que assim, que eu não sei se é cultural, eu não sei o que acontece aí. É bom saber que quando eu entrar, eu vou falar que sou de Maceió. Maceió e tal. falar. A galera de Maceió e É. tal. Vou entrar aí, meu. Agora, eu não tô escolhendo qual que eu vou entrar aí, entendeu? Mas a grande conquista, aquele cômodozinho lá me assustou, cara. Eu não fico no lugar daquele ali, Cara, junto com aquela aquilo, galera ali. nem aquilo pau. lá, assim, nem eu tava preparado para aquilo, né? Pelo amor de Deus, cara. Porque Por isso sua avó tinha razão, velho. inicialmente iam entrar 20 pra mansão, né? Iam entrar 20 pra mansão e meu nome era dessa lista. E aí no meio da negociação mudou e foi todo mundo pra vila. Você é louco. Então foi de uma hora pra outra, Vila assim. pra cela, pô. E aí, cara, é o seguinte, estamos chegando aqui nos minutos finais, passa muito rápido, a gente tem algumas coisas pra gente fazer ainda. Só que, momento polêmica. Você era genro da Gretchen. Chegou a cruzar algumas vezes com ela, assim, ver churrasco com a sogra e tal. Então, na verdade, a gente trocou poucas informações, assim, como se diz, até porque, na verdade, foi um momento que eu já era amigo da Jennifer enquanto ela... Mas você já tinha encontrado ela? Isso. Não, até Ela- então não. Acho que ela não mora no Só Brasil. por, Ela tá morando no isso, Brasil? só por videochamada, Ah, né? Mas assim, quando a gente oficializou o namoro, eu recebi foi uma mensagem dela falando pra eu terminar com a Jennifer, que a Jennifer não era mulher pra mim. ela falou isso? Falou. Que absurdo, cara. Eu achei que ela ia falar assim pra você, nossa, que bom, que agora quando eu precisar fazer algumas, como que é? Como é? Mas assim, eu não entrei, aí eu falei pra ela, ó, não quero entrar na briga de vocês duas. Contrário. Eu falei, não, pelo contrário, eu falei, não vou entrar na briga de vocês. Não, briga de mãe, filho, tudo, essas coisas, eu não entro. Simplesmente não vou nem repassar essa informação. Acabou que a Jennifer pegou meu telefone da minha mão e deu no que deu. Porque, assim, principalmente de uma história que eu não entendia. Eu não entendi o que aconteceu naqueles 17 anos ali para eu poder julgar e virar e falar Claro, assim, não, você tá errada. Tanto que assim, tem maior respeito pela Gretchen, não tenho nada a dizer contra ela, entendeu? Mas era contra você ou contra a menina que ela queria que separasse? Ela não gostava de você ou ela queria que a filha que não ficasse... Ela tava brigada com a filha, né? Ah, então não era você. Não. Ah, entendi. Por isso Pior que eu ainda, disse, né? ela nunca me Ficou pior a situação agora. nunca me tratou mal, nunca disse, nunca Pô, nada, Gretchen, assim. Que isso, mano. O cara ia fazer, ó, vários... Como é que chama lá no rosto? lá? Inclusive, assim, Procedimento, eu já, na verdade, cruzei com ela várias vezes no corredor, porque o dentista que ela ia era no mesmo hospital que eu tinha a minha clínica. E agora, aliás, o procedimento que ela fez agora deu certo. Você chegou a ver? Ela foi uma bléfora, né? Uma Ela bléfora fez aqui. um negócio aqui assim que agora ficou legal. Porque os últimos que eu vi agora ficaram bons, né? E aí não ficava legal. Ela tá bonitinha, Gretchen. E aí, que história é essa da comemoração, cara? Daí eu vi algumas coisas na mídia que comemoraram que vocês se separaram. Ah, sim. Tiveram vários episódios assim que foram chatos, né? Que E você viu esse isso foi na um mídia, deles. E assim, e o pior é que a situação, quando a gente tá vendo de fora e tá sem um contexto, tudo bem, mas quando já tem uma história toda por trás, e aí você vê que já tem alguém que sofrendo e tudo mais, e ainda aí você tá sem cabeça, é nesses momentos que você vai ficar 10 dias ou 7 dias aí longe do seu celular, entendeu? Saúde Porque mental. nessa hora, cara, não tem, assim, você enlouquece, né? Tem assim, momentos, e eu digo até que esse pós-reality, ele é muito complicado pra todo mundo, assim, por mais que, cara, até você cair na Adriana fala realidade, isso. nossa, é uma loucura, assim, porque primeiro que o mundo evolui, o mundo passa aí, você ficou, né? Assim, por menor que seja o período que você tenha permanecido, né? E segundo, que parece que é como se as pessoas... Porque existe hoje o público do Twitter, né? Que é um público específico, um público de bolhas, né? Existe o público do sofá, que é o do Facebook, e o do Instagram, né? O Twitter é uma terra assim que ela
é difícil de lidar com o Twitter. Então, assim, eu É do ódio gosto lá, viu? muito do Twitter, assim, de algumas bolhas do Twitter. O pessoal da Resistência, que é um space que eu adoro participar, né? Que eu queria até, inclusive, mandar um beijo pro pessoal lá, que é muito gente boa. Então, o Muca é muito gente fina, o Dantinhas, são todas pessoas que eu gosto muito no Twitter. Só que também existem algumas partes do Twitter que é melhor a gente nem entrar, nem adentrar, assim, porque realmente... O Twitter é do ódio mesmo, né, cara? É, Porque assim, cara. as pessoas que entram lá é pra. Eu já vejo assim. Eu não uso o Twitter, cara. Tentei algumas vezes, eu não tive paciência. Eu já discuti com o Kim. Sabe o Kim do Catedral? Não sei se você conhece. Eu seguia muito ele, aí fui dar uma alfinetada nele lá, porque ele era cristão, né, na época. Eu era meio quadrado também, e aí ele saiu pra fazer uma carreira gospel. Fazer o que a menina fez agora. Aquela menininha que era do Bom Dia e Companhia. Aham, A mesma coisa. aham. E aí, tipo, a gente fala que o mundo não abraçou ele. A gente que é evangélico fala que quando você vai pra fora, fala que é o mundo. Sim. O mundo não abraçou. Quando ele voltou, ele perdeu tanto o público secular, que ele já cantava o público secular, e o público gospel. Aí eu falei, mas você foi pra lá, isso e aquilo. Aí eu falei, mas ele tentou explicar pra mim lá. Eu, imbecil, não tinha nada a ver com o que você tá falando lá. Ele falou assim, mas pra mim isso já é página virada. E eu me senti feliz porque na época o cara tava discutindo comigo, sabe? Aham. E é isso. Pra você discutir, pra você criticar, dá muito isso, entendeu? A rede social já é hater. Sim, tem algumas camadas ali que parece que o objetivo mesmo das pessoas é destruir as outras. Você lembra quando aquele rapaz que era do CQC era líder nisso aí no Twitter? Era só ele era o primeiro. Qual é o... Rafinha Bastos. Sim, Ele dominou por muitos foi, anos. foi. Depois até teve uma... Uma treta lá. É. Com a Vanessa Camargo, não foi? Cara, essa época aí, assim, eu era muito afastado de Twitter nessa época. Mas foi no CQC a treta. É. Acho que Então, ela- assim, eu não cheguei muito a acompanhar esse período aí. Mano, estamos chegando nos minutos finais. Vamos fazer então aquela gravação referente à dica de leitura, certo? Podemos. Aí depois a gente tem Podemos. as considerações aqui ainda. Beleza? Salve, salve, galera! Eu sou o Mesaque de Almeida e esse é o Alpha Media Cast. E hoje temos mais uma dica de leitura. Lembrando que se você ainda não nos segue, já segue a gente aí no perfil e assina o sininho para não perder outras dicas iguais a essa. E hoje a nossa dica de leitura é com ele, Fábio Contígio. Bom, então o livro que eu vou sugerir é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. É um livro que, assim, você já se apaixona pelo livro só pela forma de escrever. Então, assim, só pela forma rebuscada, parece que você está vendo as cenas, né, pelo cuidado, né, na escolha das cores, assim, do próprio ritmo mesmo das palavras, você consegue ver a cena. E eu acho que também é uma boa procura, uma boa oportunidade de você refletir sobre você mesmo, né? Sobre o que você enxerga de você, o que as pessoas estão enxergando de você, né? E até onde você pode ir sobre o que você imagina de você mesmo. Então acho que é uma bela de uma lição que o Oscar Wilde faz aí. Tem o filme, mas assim, eu não acho o filme representativo do livro, nem que vi um pedaço do filme, mas nem quis ver mais. Eu acho que tem que ler o livro. O livro é sensacional. É isso aí. Valeu. Boa dica. Ficou meio... Nossa, valeu, boa dica. Mas é isso aí. Fabião, é o seguinte, estamos chegando aqui no final. E aí, voltando à sua área, eu queria fazer a última pergunta, assim, dentro da área da dermatologia, que fala? É. Né? Dermatologista, dermatologia. Quais são as tendências e inovações que você vê, assim, que está rolando hoje? O que a gente espera? Hoje tá todo mundo falando de Botox. Todo mundo tá falando de rejuvenescimento. Como é que fala? Trava a língua. Rejuvenescimento. Só que Rejuvenescimento. o caminho é outro, na verdade. Assim, hoje a gente não conversa mais sobre excesso, sobre até a própria palavra rejuvenescimento também não, porque assim, o objetivo não é que você fique jovem de novo, né? O objetivo hoje talvez seja que você não chegue nem a envelhecer, né? Então, assim, isso tem com as terapias que estão sendo desenvolvidas, né? E cada vez menos invasivas.
Então, assim, hoje, cada vez mais, a gente gosta de agredir menos o paciente seja com injeções, com aplicações, e cada vez mais preservar a célula do paciente ali para que ela não envelheça. Então, pelo que você fala, é um erro, então, a pessoa ter ali os seus 60 anos e querer esticar tudo para chegar nos 30. Eu acho que não existe muito erro e acerto nessa área, né? Eu acho que eu acredito assim, que vai muito do que o profissional acredita e do que a pessoa quer para ela mesma. Se a pessoa tá com 60 ali, quer esticar e quer fazer, aí tudo bem também, assim, eu não vou ser eu o profissional que vai fazer isso. Indicar. E agora, assim, se a paciente quiser, eu posso indicar algum profissional que faça e tudo mais, até porque eu não acho legal esse aspecto todo Não, eu vi que você esticado. fala. Tem uma fala sua que você fala assim: se mostrou que você fez um procedimento. Deu errado. É para mostrar. E olha só, eu recebi aqui um amigo que ele também é da área e ele mostrou da mulher dele, como é que chama isso aqui? É A maxilar? mandíbula. Aí ele falou assim: isso aqui Ali. é uma obra-prima minha. Que ele foi trabalhando e tal. E de fato, você olha ali, se você olhar o antes e depois dela, e vai bem no que você falou, né? Aqui o pessoal chama muito de Nefertiti, né? Esse contorno aqui. Então, assim, bacana, legal, acho interessante essa busca aí pela beleza e tudo mais, mas eu acho que a gente tá numa era que cadê aquele algo mais, né? Então, assim, é importante você estar bem, estar bonito e tudo mais, sim, mas eu acho que é mais importante você estar bem mentalmente primeiro. Então, eu acredito que, assim, hoje eu vejo que as pessoas estão buscando aí um padrão de beleza, muitas vezes doentes da mente, né? E muitas vezes também até sem saber por que estão fazendo isso. Então, acho que está numa ordem muito errada. Você é louco. Essas situações. Quando eu vejo as meninas morrendo aí em procedimento cirúrgico, eu falo, meu Deus, mas que desnecessário, Desnecessário. Cara. E eu falo, as pessoas geralmente são mulheres lindas. Sim. São aquele cara, você viu aquele cara que, meu, o cara era perfeito, cara. Meu, perder a vida por conta de um problema que tá aqui. Exatamente. Como pilintifenol. Pilintifenol. Você é louco, cara. Que inclusive o marido dele falava, né? Cara, mas você vai fazer isso? Você tá bem. Eu brigo com a mulher lá em casa. Ela falou assim, eu quero fazer uma lip e tal. Eu falei, Carol, muda primeiro a alimentação. Muda. Você entende? Começa pelo básico ali, Eu tava né? falando com uma... Assim, não é por fazer. É porque qualquer cirurgia que você vai fazer, qualquer uma tem risco, cara. Sim. Tem cantora aí, uma cantora famosíssima aí que morreu num procedimento cirúrgico. Exatamente. Anestesia. Então, tudo tem um risco. Tudo tem um risco. Então, teve um cara que veio aqui e ele falou o seguinte, uma doutora, Kátia Volpe, uma especialista. Sim. Ela veio aqui e ela falou assim, faz o básico primeiro. Se alimenta bem, faz exercício, faz tal. Aí precisa corrigir, ok. Mas assim, irmão, você come pra caramba, se alimenta mal, não faz exercício, vou fazer uma... Aí vai dar errado. A Kátia é muito lúcida. Você conhece ela? Conheço. A gente vai estar com ela na célula, dia 13. Gosto muito dela. Pô, vem na célula aí com a gente aí, cara. Pô, bacana, vou vir sim. Dia 13, a gente vai estar numa célula aqui. Quando a gente conheceu ela, foi muito bacana. A gente tá... Tudo tá acontecendo, a gente trazer sempre o grupo. Tem uma outra pessoa, depois eu vou te conectar. Então, a Karina Scherfam, que é amiga dela também, esteve aqui com a gente. E graças a Deus a gente tem feito assim a Kátia é ótima, já aprendi muito com ela, a gente já trocou muita figurinha. Que você conhece ela, cara. Vou falar que você esteve aqui. Cara, queria que você deixasse as suas considerações finais. Sim. Primeiro, quero te agradecer mais uma vez. Eu te agradeço, meu Prazer estar junto aqui contigo, tá? Sempre uma experiência, meu respeito pela sua trajetória, pela sua mentalidade, cara. Assim, e também essa consciência, né, cara? Sempre lúcido e tal, passando por tantas coisas, né? Estudar... Aí tá sempre na mídia. Parabéns pela carreira, cara. Obrigado por estar aqui. E aí eu queria que você deixasse as considerações aí, suas redes sociais, seus contatos para o nosso público. Digo mesmo para você, né, assim, que é um cara que batalhador e tudo, que tá sempre em busca aí desse posicionamento. E assim, eu acho que você é um dos bons exemplos, né, de pessoas que têm bagagem aí para trazer. Então, continue aí com o seu trabalho, que eu acho que você consegue sim extrair o melhor das pessoas, dos seus entrevistados. Então, parabéns aí enquanto entrevistador. Como pessoa, eu te conheço bem também a sua história, né? Queria te elogiar e te dar os parabéns.
E em relação às pessoas, a mensagem que eu deixo é essa mesmo. Eu acho que é o principal que as pessoas têm que saber fazer hoje, é diferenciar. E tentar entender o porquê que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Porque eu acho que a maioria das pessoas está simplesmente vivendo. Que é o né? propósito de vida, né? Elas não têm muito ali um sentido. E quando eu falo elas, eu me incluo, né? Porque para você descobrir por que você está aqui, qual é o seu... Assim, porque todos nós temos missões, né? Todos nós temos objetivos aqui. Então, assim, eu acho que viver por viver, viver para comprar um carro, comprar uma casa, é muito, muito simples, né? Assim, eu acho que a gente tem que buscar alguns propósitos maiores. E alguns vão ser, né? Algumas pessoas vão ter o propósito de, né, ajudar algum determinado tipo de público. Outras, o propósito vai ser simplesmente ser uma ótima mãe de uma família né, que seja 5 filhos e tudo. Então, acho que as pessoas têm que procurar saber um pouco melhor sobre o que elas podem trazer de bom para o mundo. Pô, que legal. Obrigado. Eu Obrigado. que agradeço, meu amigo. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, já deixa seu comentário, deixa o seu like, tá bom? Até a próxima quinta-feira. Vamos receber aqui. Quinta-feira, dia 15? É dia 15? Eu acho que dá dia 15. Dia 15. Vamos receber aqui a nossa amiga Márcia Lisboa, que é uma especialista no mercado imobiliário. Ela é uma consultora internacional, trabalhando nos maiores bancos lá nos Estados Unidos, e ela faz investimentos de brasileiros aqui que querem investir em dólar. Vai ser muito interessante, hein? Esperamos por vocês. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Matheus.